Boa noite, pessoal! Tudo bem? Vamos começar mais uma live aqui. E como ainda não tem ninguém, vou contar um caso engraçado que aconteceu comigo ontem, hoje de manhã. Depois quem assistir no gravado vai ver esse caso engraçado aí, né? É o seguinte, eu ontem estava lá no meu treino de Krav Maga e fui fazer um movimento, deu um estalo no meu joelho. Daí uma dor insuportável e tal, né? Então calma aí, a doutora Roseli já entrou aqui, já vou convidar ela e conto o caos junto com. Cadê? Não tá aparecendo aqui. Junto com ela aqui, eu vou contar o meu caos aqui, né? Caos engraçado. Roseli, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Tava contando um caos aqui engraçado. Enquanto o pessoal tá entrando, eu vou contar esse caso que aconteceu comigo agora de manhã. Né? Daí o que aconteceu, né? Que eu te falei que eu ia te mandar a pauta ontem da conversa e acabei não mandando. Aham. Eu treino com meu filho, né? Segunda e quarta a gente treina Krav Maga, né? Então é uma chance assim de conviver mais com o filho e tal, né? E daí ontem, assim, do nada, não foi no treino, não foi nenhum golpe, não foi nada. Foi uma hora que eu fui levantar, eu torci o joelho de um jeito, deu até um estalo e doeu pra caramba o meu joelho na hora, né? Mas eu achei que era só um mau jeito, né? E daí fui dormir, só que daí não conseguia dormir. Cada hora que eu mexia, doía mais o joelho, né? Bom, daí hoje de manhã procurei um ortopedista aí para me socorrer, porque eu não estava conseguindo me mexer direito. Daí arranjei uma consulta de última hora, assim, né? Lá na clínica Jamus. Daí arranjei essa consulta, daí cheguei lá na recepção. Daí eu não sei porque que eles fazem isso, né? O consultório de ortopedia, que normalmente são os manquinhos, são os machucados, eles colocam lá no final da clínica, tem que subir escada, rampa, tudo isso, né? Daí eu tô lá na fila de espera lá, daí chega uma senhora de cadeira de roda e fala assim, ortopedia lá, o doutor não sei o que é lá, e daí tinha essa rampa, né? Ela falou assim, mas eu não vou conseguir chegar lá. Daí eu, Sim. educadamente, né, falei assim, não, deixa que eu ajudo a senhora. Daí eu levantei assim, dei 2 passos mancando, ela virou para mim e falou assim, mas você manco desse jeito vai conseguir me ajudar? Foi um caso bem engraçado hoje. Aí ela falou, eu tô melhor que você, é melhor eu Só te faltou, ajudar. só faltou ela falar isso. Daí um outro rapaz viu a situação, daí ele falou, não, deixa que eu ajudo. Mas foi engraçado. Mas valeu a intenção, né? Daí, poxa, daí eu fez os exames lá e tal, parece que eu tô com uma contusão do menisco, né? Deu um mau jeito aqui, e é um machucadinho um pouquinho mais sério do que eu imaginava. Bom, mas agora vamos começar oficialmente. Já contei esse caso engraçado porque eu tinha que contar para alguém e vamos A começar. Dani Vieira falou, ela que te ofereceu ajuda. Só faltou ela falar assim: senta aqui que eu te levo. Dani, é contusão de atleta aí. Ó. Resolvi treinar agora, treinar bastante, estou começando a ter esse problema. O problema é que a idade, né, não ajuda tanto. Mas, doutora Roseli, conta um pouquinho mais de você. Te conheci há pouco tempo e Isso. estive ontem contigo, né? Conheci Ah, pessoalmente. Mas conta um pouquinho mais da sua trajetória aí pra gente. eu sou carioca, mas eu fiz minha faculdade na UFPE, na Faculdade Federal de Pernambuco, em Recife, e me formei já há mais de 20 anos em nutrição. Aí sempre fui apaixonada por nutrição, desde criança. Meus pais nunca me obrigaram a comer nada que eu não gostasse, mas eu comia jiló, eu me forçava a comer só porque eu achava que era importante, que tinha que comer, desde criança. É aquela história, né? Então, Se é ruim, é bom, né? botou na boca, é ruim, é saudável, então, né? Se o sabor é bom. Brincadeira. Mas então, eu sempre gostei de nutrição, e aí fiz a minha faculdade, né? Depois fiz a especialização em nutrição clínica. Atualmente, eu estou fazendo mestrado, estou aqui em Anápolis,
fazendo mestrado na UFG, e a minha pesquisa é sobre inflamação. Aí, por isso que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, né, alimentação, inflamação. E o que te trouxe aqui para Anápolis? A minha irmã mora em Goiânia. Ah, pertinho. Aí, é, aí minha irmã sempre falava, eu estava morando em Porto Seguro. Eu tenho 2 filhos, eles são baianos, e aí a minha irmã sempre falava que eu tinha que vir morar para cá, tal, aí vim morar aqui em Goiás. Aí eu vim em janeiro de 2019. Só que a maior parte do tempo eu estou ficando mais confinada dentro de apartamento, né? Por causa da pandemia, então não estou nem podendo aproveitar tanto Goiás. Nem curtiu tanto assim, né? É, E tem aqui em volta tem muita cidadezinha gostosa para conhecer, Pirinópolis, as coisas você chegou a conhecer, é, não? conheci Pirinópolis, não conheci ainda Caldas Novas, né? Que é bem Ah, muito falada, né? Não bom. tive oportunidade ainda de conhecer. Muito bom. Então, a gente lançou, né, essa temática dessa live e vieram algumas perguntas, algumas outras você mesmo sugeriu para a gente. E é um negócio interessante, né? Porque quando você pensa assim na nutrição, uma das primeiras frases que a gente conhece da nutrição é aquela do Hipócrates, né? Que fala: faça que seu remédio seja o seu alimento e o seu alimento o seu remédio, né? Então, essa frase ela diz o seguinte: olha, você pode se curar com a alimentação e tudo mais, né? Eu acho que é algo que a gente pode fazer. A questão da saúde, de forma geral, a gente evita muito o médico, né? E cada vez mais agora, a questão da pandemia, ela trouxe essa preocupação com a saúde, né? A preocupação com a imunidade, a preocupação em se alimentar melhor, de fazer academia. Muitos, por outro lado, pela ansiedade, se desviaram e engordaram, né? Ontem estava conversando com uma nutricionista também, e ela falou assim: não, Fernando, meu consultório está cheio, porque o pessoal engordou demais nessa pandemia, então É. estou com bastante paciente, né? E daí veio essa temática, né, da gente prevenir as doenças com a alimentação, ou seja, usar um pouquinho dessa frase aí do Hipócrates, não só para curar, mas para prevenir as doenças, né? Então, já avançando, porque eu tenho uma regra aqui, Roseli, de tentar ficar na 1 hora, né? Então a gente começou 7h30, quero terminar 8h30. Então já vou avançando, porque depois a live fica gravada. Quem quiser, inclusive, ver as outras lives, tem o meu site que está aí no meu perfil, é o fcassino.com, que daí ficam todas as lives gravadas lá, você pode ver essas todas, e essa com a doutora Roseli você pode rever e marcar e indicar para alguém depois, né? Mas quais são quando a gente fala assim de doenças, né, de prevenção de doença, né? Quais são essas principais doenças que a gente consegue, que são influenciadas pela dieta e pela alimentação? Então, aí como eu falei, né? Eu me formei, já tenho mais de 20 anos. Quando eu fiz nutrição, estudei nutrição, a gente ainda estudava muito as doenças carenciais, as desnutrições, as carências de vitaminas, de minerais, né? Então, isso era o que a gente encontrava mais. Então, desnutrição, a anemia, por exemplo, que pode ser por falta de ferro, ácido fólico, B12, né? Né, vários fatores. As carências de vitaminas, vitamina D, hoje em dia que se fala muito, né? Mas antigamente a vitamina A, se fala muito da carência de vitamina A. Então, a gente via muito mais essas questões carenciais. E aí houve uma transição e hoje em dia a gente tem o excesso, não é mais a carência, né? A gente sofre muito com o excesso. Mas não é só o excesso. Quer falar? Hoje eu vi, hoje não, esses dias eu vi aí que se gasta mais com tratamento de doenças relacionadas à obesidade, ou seja, ao excesso, do que com a desnutrição, né? Com a fome, né? Então, Sim, você vê que hoje a maior preocupação é exatamente essa, é o excesso. é. Mas mesmo as pessoas com obesidade, por exemplo, né, com excesso, elas também têm carências, também têm anemia, tem carência de vitamina D. Se a gente faz uma avaliação, está com várias carências também. Então, está excedendo em algumas coisas, mas está carente em outras coisas, né?
Então, ainda existe também. Mas aí, não só a obesidade, a desnutrição, as carências, mas também a gastrite, diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, que é o colesterol alto, né, as dislipidemias, que são esses problemas das gorduras do sangue, né, triglicerídeos, colesterol, né? Então, essas doenças têm uma influência direta da alimentação. Então, tem um fator genético, né? Por exemplo, diabetes tipo 2 tem o fator genético, mas a alimentação influencia muito. Tanto se vai antecipar o aparecimento da doença, ou se vai retardar, ou até de você nem vai chegar a ter a doença, mesmo tendo um perfil genético, né, para ter a doença, mas você pode postergar tanto ou nem ter a doença, né, de acordo com a alimentação. Você falando de genética, né? Eu te contei ontem, né, que uma das coisas que fez me apaixonar pela nutrição foi exatamente a doutora Derusa, na qual você fica ali pertinho dela, né? Quando ela falou sobre a nutrigenômica, né? Então, como a genética e a nutrição podem trabalhar juntas aí, né? Sabendo o seu perfil genético, você aumenta a expressão de alguns genes ou restringe algumas, né? E é isso, né? Quer dizer, você ter essa predisposição genética a ter o diabetes não significa que você vai ter, né? Você pode, de alguma forma, moderar isso e postergar ou nem desenvolver, né? Aí com a professora Derusa também eu aprendi, né? Dependendo do nutriente, ele pode agir diretamente ali, né? Ativando, né, algum gene ou não, né? Então, os nutrientes, eles interferem realmente nessa parte aí da genética. Ó, boa noite aqui pro Tato, né? Tô vendo aqui, meu amigo Tato está aqui. Quem quiser ir fazendo pergunta, pessoal, pode ir fazendo as perguntas que eu vou passar tudo aqui para a doutora Roseli respondendo. Hein? Vamos ter consulta grátis hoje, né? Mas muitas dessas doenças, que daí vai para a sua área de pesquisa, elas têm esse fundo inflamatório, né? Quais seriam essas doenças inflamatórias e o que provoca essa inflamação aí, que a gente nem sente, né? Eu gostaria primeiro também que eu vi Driele, que trabalhou comigo, Neilinha, que trabalhou comigo, Vilma, minha amiga, vi que entraram também na live. Deve ter outras pessoas também, né, mas que eu não vi na hora que entrou. Então, agradecer a presença de todos vocês e também os amigos do Fernando também, doutor Fernando, que estão aqui presentes também, agradecer a presença de todos vocês. Então, em relação à sua pergunta, a inflamação, hoje em dia, igual eu falei, quando eu estudei, eu não sabia nada dessa questão de inflamação, tudo isso é muito novo, né? Então, mas agora no meu mestrado, eu tenho estudado muito essa parte do processo inflamatório. O meu é na obesidade, mas é bem parecido, né? Em todo o organismo é muito parecido, esse processo inflamatório. Então, você falou que teve uma luxação no joelho, né? Então, a gente sabe assim, o que é uma inflamação? A gente pensa, inflamação, eu me cortei, aí fica vermelho aquele local, fica inchado, eu sinto dor, fica quente. Ou então, se eu estou com alguma doença infecciosa, né, o Covid, eu estou gripado, aí o que acontece? A gente tem febre, né? Então a gente tem esses processos inflamatórios que são normais, são saudáveis, que é importante que haja no nosso corpo, né? Então, se a gente teve alguma agressão ao nosso corpo, seja uma agressão, por exemplo, de um corte, um machucado, como pode ser também um agente externo, né? Tipo um vírus, uma bactéria que penetrou no nosso corpo, a gente precisa se proteger. Então, cria aí um processo inflamatório no nosso corpo, um processo inflamatório agudo, para proteger o nosso corpo. Então, por exemplo, se foi um corte, ali precisa ter células de proteção ali, células imunes para defender aquela região ali, porque ficou exposto, não tem mais a pele para proteger, né? Então ficou exposto ao ambiente, então tem que ter uma proteção. Então isso é a inflamação aguda, normal, isso é importante que aconteça. Só que às vezes o nosso organismo, ele acaba tendo um processo inflamatório, mas é um processo inflamatório crônico, ele vai se mantendo, ele não se resolve.
Que a inflamação, todo mundo já ficou gripado alguma vez na vida, fica gripado, daqui a pouco resolve, melhorou, pronto. Tá ótimo, a febre baixa, resolve tudo. No crônico, não. Na inflamação crônica, visualmente, a gente não consegue observar que a pessoa está com essa inflamação crônica. Mas está acontecendo vários processos dentro do organismo dela que vão levar a várias doenças. Aí você perguntou as doenças, né? A obesidade, tanto a inflamação, ela leva a doença, como as doenças também aumentam esse processo inflamatório. Porque a obesidade, o tecido adiposo, né, inflamado, inchado, ele gera inflamação, né? Isso. Aí eu sou apaixonada para falar sobre essa parte aí do tecido adiposo inflamado, né? Esse é um porque assunto que o pessoal tem bastante curiosidade também, então vamos nesse. Então, o tecido adiposo é o tecido de gordura, né, da gente. É onde deposita o excesso de energia que a gente tem, de calorias, vai ser depositada no tecido adiposo, na gordurinha da gente, né? Então, a pessoa magra, ela tem um tecido adiposo de um tamanho. Mas conforme a gente vai acumulando energia, esse tecido adiposo vai se expandindo, ele vai aumentando de tamanho. Conforme ele aumenta de tamanho, os vasos sanguíneos eles têm que aumentar também para chegar em todas as partes do tecido adiposo, que a gente chama de angiogênese, é quando aumenta os vasos sanguíneos, né, para levar sangue para toda a região. Só que essa angiogênese, ela não acontece na mesma velocidade, às vezes, que o tecido adiposo se expande. Então, ficam áreas que não recebem circulação sanguínea. Essas partes que não estão recebendo sangue, a gente aprende, né, na escola, o sangue leva oxigênio, leva nutrientes para as células. Se não está chegando sangue, não chega oxigênio, então acontece um processo de hipóxia, que é a falta de oxigênio. Aí, essa hipóxia, mais uma fibrose que vai acontecer nesse tecido adiposo, nos adipócitos, mais um estresse, porque o adipócito é a célula que acumula gordura. Essa célula está tendo que trabalhar muito. E aí, nesse processo aí de muito trabalho, ela sofre um estresse no retículo endoplasmático, na mitocôndria. Então, essa fibrose, essa hipóxia, que é a falta de oxigênio, esse estresse, e a célula está crescendo, né, acumulando gordura. Agora, essa parte aqui que eu acho mais chocante. Essa célula de gordura, ela está crescendo, está se expandindo. Chega um momento que ela se rompe. Como se fosse um balão que a gente enche e explode, né? Ela se rompe. Quando ela se rompe, o que tem dentro dela, que deveria estar contido dentro da célula, protegido, né, por essa membrana, que foi exposto para o meio externo, né, do extracelular, esse conteúdo ele é tóxico ali no meio externo. Dentro da célula ele não é tóxico, ele é normal, mas fora ele é tóxico. Então, os ácidos graxos livres, os cristais de colesterol, eles se tornam, ele intoxica o ambiente. Então, precisa que venha células de proteção, chamadas de macrófagos. Aí, Rejane botou misericórdia. Pois é meio chocante, né? Mas o adipócito, que é a célula de gordura, ela explode. E aí precisa que venha células de defesa do nosso corpo, os macrófagos, para poder fazer a limpeza. Eles vão ali limpar aquela região, tirar todo esse produto tóxico. E esses macrófagos também, além de ter essa infiltração de macrófago, vem um monte de macrófago para o tecido adiposo, né? Além disso, a configuração do macrófago também, que ele deveria ser um fenótipo M2, que é um fenótipo anti-inflamatório, ele passa para um fenótipo M1. Ele tem uma mudança nele para um macrófago mais pró-inflamatório, que causa inflamação. Então, aí são várias coisas que vão acontecendo que vai aumentando essa inflamação. Quer falar? Ou seja, você vai ganhando peso e vai criando esse estado crônico de inflamação. Isso. Aí, além disso, né, dessas que vem um monte de células de defesa. Isso pode ser um ciclo, porque, né? Isso. Aí, na nossa pesquisa, inclusive, é com mulheres que vão passar pela cirurgia bariátrica, então tiram um pedacinho do tecido adiposo, a gordurinha, né? Elas vão, na hora da cirurgia, aproveita e tira um pedacinho bem pequenininho da gordurinha dela para a gente analisar no microscópio.
E aí, a gente... Aposto que tem algumas que falam assim, aproveita e tira bastante, tira bastante. Elas estão anestesiadas, né? Mas aí, esse tecido adiposo, esse pedacinho de gordura que a gente tirou, a gente olha no microscópio para ver se tem se tem os macrófagos. Os macrófagos, quando o adipócito morre, né, igual eu falei assim, que ele, né, rompe a membrana, né, ali ele morreu. Não tem mais, né? Aquele ali já se foi. Junta vários macrófagos em volta dele para comer esse restinho dele, né, para digerir, limpar, né? Então, fica vários macrófagos. Aí, se a gente olha no microscópio, se tiver muito dessas configurações, nessas estruturas com vários macrófagos em volta, então, quanto mais tem, mais infiltração de macrófago, mais inflamado está esse tecido. Mas ainda tem mais. Esse tecido adiposo, que está sofrendo essa morte dos adipócitos, que está vindo esse monte de célula de defesa para lá, para poder, né, limpar. Além disso, ele produz muitas... são substâncias que ele produz que são inflamatórias também. E essas substâncias não ficam... Elas ficam ali, agem ali no tecido adiposo, mas elas vão agir também à distância. Vão agir no fígado, vão agir no pâncreas. Então, aí começa a dar outros problemas de saúde. Então, é por isso que falar a obesidade está relacionada a diabetes, relacionada à gordura no fígado, né, esteatose hepática. Por quê? Porque essa inflamação, ela deixa de ser só no tecido adiposo para ser no organismo todo. E aí traz consequências, né, várias outras doenças associadas. Um dia eu estava estudando sobre essa questão e falando que causa, até porque existe, acho que todo mundo, quer dizer, todo mundo, mas uma boa parte das pessoas ouve falar da resistência à insulina, né? Mas existe uma resistência à leptina também, né? Que é causada por inflamação. Quer dizer, então o sujeito está obeso, né? Tá acima do peso, daí isso cria um estado inflamatório nele, e esse estado inflamatório gera uma resistência à leptina, que é o hormônio que vai dizer o seguinte, ó, já tá bom, não precisa comer mais não. Daí o cara não para de comer, né? Eu não sei se eu te contei, mas eu fiz bariátrica, né? Eu cheguei a pesar 145 quilos, né? Então eu entrei nesse ciclo aí de não parar de comer, né? E é difícil sair dele. Às vezes as pessoas falam assim, a obesidade ela passa a ser uma doença quando a gente vê dessa forma, né? É algo que precisa ser tratado, não é só fechar a boca, né? O cara tá nesse processo e você tem que tratar a inflamação, né? Essas coisas todas para ele poder sair dessas de forma saudável, né? Isso. Na minha pesquisa, a gente vai avaliar a quantidade de leptina, né, as concentrações de leptina e adiponectina das pacientes. Então, isso que você falou é muito importante. E quando eu falei que o tecido adiposo, quando ele está inflamado, ele produz várias substâncias, né, que aumentam ainda mais essa inflamação e torna essa inflamação sistêmica, né, no organismo todo. Então, a leptina e a adiponectina também fazem parte disso. Conforme aumenta a quantidade de tecido adiposo, conforme a gente fica mais gordinho, né, maior a quantidade de tecido adiposo, maior a produção de leptina. Aí, como você falou, a leptina ela é um hormônio que ela é para ela tira a fome e aumenta o gasto calórico. Por quê? Porque ela leva a informação para o cérebro de como é que está o nosso tecido adiposo. Olha, está tendo muito estoque de gordura. Né? Ela leva essa informação, ela sai lá do tecido adiposo. O tanque já está cheio, não precisa de mais. Isso, já tem muito estoque aqui. Aí o que o cérebro faz lá? O hipotálamo vai, então, receber essa mensagem. Já tem muito tecido adiposo. Então, vamos tirar a fome, né? Diminuir o apetite, que a pessoa vai comer menos. E vamos aumentar o gasto energético dessa pessoa, para gastar mais, para poder diminuir essa reserva. Só que na resistência à leptina, as pessoas com obesidade severa, as pessoas que já têm resistência à insulina, a leptina chega no chega no cérebro, chega lá no cérebro. Chega lá no cérebro e aí ela não dá essa mensagem. Ela não dá essa mensagem que é para parar de comer, que é para gastar mais energia. Então, esse efeito que seria para a pessoa poder emagrecer, não tem.
mas tem um efeito ruim, um efeito pró-inflamatório. A parte ruim da leptina, a pessoa tem, mas a parte boa, que seria diminuir o apetite e aumentar o gasto energético, não tem. E a adiponectina, ela é ela é anti-inflamatória e ela é antidiabética, anti-aterogênica. Então, ela seria ótima a adiponectina. Mas quanto mais tecido adiposo a gente tem, menos a gente produz adiponectina. Então, a gente fica, ela que seria protetora, diminui. Então, tudo isso, conforme a gente, né, o tecido adiposo, a quantidade, vai interferir em tudo isso. Pode falar. O sujeito entra num ciclo aí que ele tem que tomar atitude, né? Para sair disso aí, né? E daí essa mudança por exemplo, o cara está lá nesse estágio já que ele está com resistência à insulina, resistência à leptina, está com um quadro inflamatório. Ele mudando o estilo de vida, procurando um profissional, né? Eu gosto de lembrar sempre que aqui a gente comenta, assim, dá umas dicas, comenta sobre o conhecimento de forma geral, mas cada indivíduo é um. Então, tem que procurar um profissional para estar orientando da forma correta, calcular de forma correta. O que eu falo também é que assim, a dieta do amiguinho não serve para você, a dele é dele, a sua é sua, né? Mas o cara foi lá, procurou um profissional e vai mudar de vida, né? Decidiu que vai agora seguir uma alimentação saudável, uma alimentação que a gente vai entrar mais tarde aqui, anti-inflamatória. Quanto tempo assim ele começa já a sentir as diferenças e talvez até diminuir? Tem essa medida de começar a diminuir essa resistência à leptina, de começar a ter os efeitos da leptina de novo, começar a ter saciedade de novo? Vai variar muito de indivíduo para indivíduo, né? Eu, particularmente, eu nunca vi nenhum estudo falando assim, depois de tanto tempo, entendeu? Tem, por exemplo, eu li recentemente um estudo sobre a dieta mediterrânea, eram duas dietas, né? Eles estavam fazendo dois tipos de dieta mediterrânea, uma com nozes e outra com azeite, e uma dieta com baixa quantidade de gordura. E aí os pacientes ficaram nessa dieta durante 12 semanas, então 3 meses, né, com essa dieta. E ao final desses 3 meses, então as pessoas, elas emagreceram, diminuiu a circunferência da cintura, e na dieta mediterrânea, eles não tiveram uma redução no consumo de calorias, não. A mesma caloria que eles consumiam antes de começar nessa dieta, continuou sendo a mesma. Então, assim, eles só mudaram a qualidade da alimentação. Isso é bem interessante também. E a quantidade de gordura deles, que eles consumiam, até foi maior do que a que eles consumiam antes. Só que uma gordura de qualidade. Um grupo era azeite, um grupo era nozes. Né? E tinha o terceiro grupo que era com baixa quantidade de gordura. Esse grupo teve menos caloria e menos gordura mesmo. Mas esses outros dois de dieta mediterrânea, eles consumiam mais calorias, mais gordura e ainda assim emagreceram e perderam a circunferência de cintura. E a leptina e a adiponectina, eu li esse artigo porque tinha adiponectina e leptina, que é eu estou estudando, né? Então, aumentou a adiponectina, que é a boa, e diminuiu a leptina, que é aqui, no caso aí, né? Quem tem resistência à leptina, né? Aí diminuiu a leptina. Então, para ver a qualidade. Dá para se concluir aí que 3 meses de uma dieta saudável vai refletir, já começa a colher os resultados dessa dieta, né? A minha irmã, esses dias, ela me pediu, 2 meses atrás, ela me pediu uma dieta, que ela tinha algumas coisas ela não precisava emagrecer muito não, mas ela tinha engordado na pandemia, né, o que a gente tinha conversado antes, e aí ela fez restrição de vários alimentos, né, fez uma mudança na qualidade da dieta dela, mas a quantidade ficou livre, ela podia comer quanto quisesse, não tinha restrição não, então ela podia comer quanto ela quisesse, só que algumas coisas que ela não podia comer. E aí ela emagreceu, e aí tem 2 meses, né? Fez 2 meses essa semana que ela começou. E aí ela entrou em contato comigo.
Aí falou assim, nossa, eu sempre achei que precisava se reduzir a quantidade de calorias para emagrecer, né? Tem que fechar a boca, né? Assim que a gente, né, ouve sempre, né? Ah, tem que fechar a boca para emagrecer. Então tem que reduzir calorias, não sabe? E eu emagreci sem reduzir calorias, né? Eu não comendo a mesma quantidade que eu comia antes. Eu falei, mas a qualidade influencia, porque mexe nesse processo inflamatório também, né? E também, às vezes, quando você acrescenta uma alimentação mais saudável, né? Olha o pessoal que chegou aí, boa noite, a Fernanda, Nalva também chegou. Quem mais chegou aqui? Anne Viana também, boa noite. Anne é minha amiga. É, quando. Anne fez a especialização comigo, foi especialização em nutrição clínica. Ah, que beleza. Mas quando você acrescenta, quando você faz uma dieta mais saudável, né? Só o fato de você incluir outros alimentos que são mais saudáveis, você acaba deixando de comer alguns que são aquelas calorias Sim, pobres, aham, né? é, Então, isso aí é. já. Teve um caso também, Fernando, que eu gosto de falar, um amigo meu, ele trabalhava comigo, e a glicemia dele estava muito alta, a pressão dele muito alta, ele foi numa endocrinologista, e aí ela falou com ele que, né, que ele passou vários, passou alguns remédios tal, e falou, olha, você vai ter que fazer dieta, procure um nutricionista tal, e depois de 3 meses a gente vai repetir os exames, dependendo do resultado dos exames, você vai ter que tomar insulina. Falou para ele. Aí ele foi me procurou, aí eu passei dieta. Aí ele começou a fazer dieta, começou a fazer atividade física também, e aí, depois de 3 meses, ele repetiu os exames dele, tinha diminuído tudo, colesterol, a pressão diminuiu, glicemia, hemoglobina glicada, tudo diminuiu. E quando ele voltou na endocrinologista, ela falou assim, olha, então vamos tirar. Ela tirou um remédio. Ela disse que talvez entrasse com a insulina. Ela tirou um remédio que ele tomava. Falou, não, então vamos tirar um desses. Aí, ó, Então, a tem gente volta lá resultados. para o Hipócrates, né? Além da É, alimentação, atividade física, né? Outro dia eu estava, até numa live anterior, com a Fernanda mesmo, a gente estava falando da importância da atividade física aí. E para controle de colesterol, glicemia é muito importante, né? Auxiliar a dieta saudável com, com a atividade física, né? Mas tem alguns alimentos que a gente já sabe assim que eles causam inflamação, quer dizer, além dessa parte, ó, a doutora Derusa aí, agora eu vou ficar com vergonha de falar aqui na frente da doutora Derusa, né? A minha ídola da nutrição. a Mas gente já até falou dela hoje, não foi? Que você pois falou que é, fez nutrição, não foi? já falamos de você, Derusa. Agora eu fiquei tímido, hein? Mas, Roseli, quais tem alguns alimentos, assim, além dessa questão que a gente já falou aí, que causa inflamação, né? Tem alguns alimentos assim que a gente já sabe que são pró-inflamatórios? Então, antes eu queria falar assim, porque às vezes a pessoa pode ficar na dúvida. E eu tenho esse processo inflamatório, será que está acontecendo comigo, né? Então, visualmente, não tem como a gente dizer, igual quando tem febre, né? Ah, tá tendo uma inflamação aguda, tá com febre e tal. Né? Mas nesse caso da inflamação crônica, né, visualmente, assim, a gente não vai identificar. Mas tem alguns exames que poderia, né, identificar, igual você falou da leptina, a Liaderusa. Imagine, seguimos firmes na defesa da nutrição. Então, tem alguns exames, né, que a gente pode fazer para identificar. Mas, por exemplo, se a pessoa tem diabetes mellitus tipo 2, tem obesidade, então, alguns problemas de saúde que, se você tem, possivelmente você tem a inflamação. Você já tem que ter cuidado com a sua alimentação, né? Porque você deve estar passando deve estar com esse processo inflamatório. Aí você falou dos pró-inflamatórios. Então, hoje em dia se fala muito da dieta ocidental, como uma dieta que aumenta esse processo inflamatório. Então, o consumo de carnes vermelhas, carnes processadas. O que é carne processada? Linguiça, salame, mortadela, presunto, salsicha. Você gosta, né? Gosto.
Então, como eu te falei, desde pequena eu sempre quis fazer nutrição, sempre me preocupei com isso, né? Então, um alimento que não Não é era saudável, fitness, para mim, né? já não me agrada. Então, as carnes, então, carnes vermelhas, carnes processadas, frituras. Ah, porque o processo também, como a gente prepara o alimento, isso também influencia no processo inflamatório ou não. Então, se a gente faz fritura, um risco maior também de você estar estimulando o processo inflamatório. Quando a gente faz cozido, ou cozido no vapor, né, ou cozido em água, né, o risco aí é uma forma mais saudável de se fazer. Se Também o, se pode o, falar. se o nutricionista fala assim, ó, pode batata e pode um fiozinho de azeite, ele fritar a batata no azeite, já ele juntar as duas coisas numa coisa só não é tão bom. Assim, pode até fritar no azeite, seria até melhor do que fritar igual, né, o povo hoje a moda da banha de porco, né? Fritar na banha de porco, é melhor fritar no azeite. Mas o melhor mesmo seria fazer, se quer fazer tipo frita, né, parecendo fritura, pode fazer no forno também, né, a batata com um pouco de azeite no forno. Mas o azeite, a gente ainda não entrou nos anti-inflamatórios, né? Mas o azeite, por exemplo, ele é ótimo como Então, anti-inflamatório. teve uma Aí, mas pergunta, continua, teve uma pode pergunta falar. que chegou agora há pouco no Instagram, era se. Eita, agora eu não consigo ver. É que eu não anotei essa. Mas era algo sobre farinha branca e açúcar, se isso tem efeito inflamatório. O ideal são os alimentos integrais, né? No caso, assim, cereais integrais. Eu vou falar um pouquinho, então, depois das dietas, né? Que são conhecidas como dietas mais anti-inflamatórias. Os açúcares, seria melhor evitar açúcar. Mas, por exemplo, no Brasil, tem a tradição de se comer farinha em algumas regiões, né? Então, por exemplo, eu tive uma paciente que era diabética e ela adorava farinha. E aí eu permitia a ela comer farinha, tinha a quantidade, né? Foi tudo calculado, né? Mas eu permitia a ela comer farinha. E outras coisas lá, né, que eu permiti. E ela emagreceu 10 quilos, que era o quanto ela queria emagrecer, né? E quanto que era suficiente Comendo para ela, farinha. comendo farinha. Emagreceu, a glicemia dela controlou a glicemia. E aí, quando ela foi no endocrinologista, e aí ele super restritivo, né? Ah, não pode comer isso, não pode comer aquilo, tal. Ela veio, poxa, aquelas coisas que você falou, deixa eu comer. Ele falou que eu não posso comer nada disso. Eu falei, mas você não emagreceu 10 quilos, você não controlou a sua glicemia comendo? Então, por que que não pode, né? Então, assim, pode comer a farinha, não tem problema comer farinha. É igual, por exemplo, a tapioca, né? A tapioca, que virou moda também, ela é refinada igual a farinha de trigo branca, por exemplo, né? Porque ali você pegou só o amido da mandioca, né? E faz a tapioca. Mas, por exemplo, eu, de vez em quando, eu como tapioca. Eu acho gostoso, gosto muito de tapioca. Então, eu como. Assim, a minha tapioca, eu coloco o... Restrições geram compulsão, isso. A minha tapioca, eu coloco linhaça, coloco um monte de coisa, né? Cúrcuma. Mas, se você quer comer a tapioca normal, tradicional, também, não tem problema. Entendeu? Você pode comer a tapioca. Então, não precisa, até mesmo porque não é um alimento, se a gente for pensar tapioca, né? Porque às vezes a pessoa coloca tudo no mesmo cesto. A tapioca e um salgadinho de pacote, um biscoito recheado, sei lá. Ah, não vou dar tapioca para o meu filho, não, porque a Roseli falou que é refinado igual a farinha de trigo branca. Então, vou dar um biscoito recheado mesmo. Então, quer dizer, são bem diferentes, né? Então, mas a minha forma de conduzir, ela é bem assim como a professora Deusa falou. Eu não sou de restringir, né, de é proibido, que aí é muito pior, né? Exato. Quando proíbe, né? Você não pode comer isso. Mas aqui a gente está falando da alimentação ideal,
do que seria, assim, na maior parte do tempo, né? A maior parte das minhas refeições deveriam ser como, né? Então, de vez em quando, eu como alguma coisa que, de repente, não é tão estratégico, que é até pró-inflamatório. Igual, por exemplo, se eu comi muita coisa pró-inflamatória, então eu compenso depois comendo coisas mais anti-inflamatórias, né? A Nalva está Ah, falando que ficou uma Linalva. semana sem açúcar. Então, eu faço um desafio de 10 dias sem açúcar, mas eu deixo bem claro para as pessoas o seguinte: não é que açúcar é igual cocaína, que a pessoa é proibida de comer açúcar, não, porque não tem gente que fala, açúcar e cocaína é a mesma coisa, né? Então, não é isso. É só para a pessoa ela aprender a sentir prazer, por exemplo, no sabor de uma fruta natural. Porque às vezes a pessoa está tão acostumada a sabores tão doces, com tanto açúcar, que ela come uma fruta e ela acha sem sabor. Né? Eu conheço gente, rapidinho, Fernanda, eu conheço uma pessoa que se ela te oferecer melancia, ela vai trazer a melancia picada com gotinhas de adoçante em cima. Se ela tiver água de coco, ela põe açúcar ou adoçante na água de coco. Então já perdeu o paladar natural. Eu já contei numa live aqui sobre café. Ainda tomo bastante café, mas eu tomava mais ainda. E eu tomava com adoçante, né? Então, sucralose, depois eu passei para stevia e tal, mas sempre. Daí eu falei assim, não, vou tomar sem nada. Né? Vi um amigo meu que estava tomando sem nada, falou para mim que não, você começa a sentir o sabor do café. Olha, nos primeiros dias eu comecei a não tomar café, né? Porque eu falei, eu coloquei essa minha meta de tomar sem adoçante. Eu tomava só um cafezinho, só e falei, café é ruim. Hoje em dia eu já voltei a tomar café normal, sem adoçante, e você começa a sentir até diferença. Agora eu estou comprando uns cafés gourmets aí, que eles têm uns gostinhos diferentes e tal. Você começa a sentir o que antes você tomava adoçante, na verdade, você não tomava o café, né? Era o gosto do adoçante que a gente estava buscando. E o açúcar, então, é Sim. algo aí que. Aí, a Deleuze falando que açúcar e adoçante estão no café. É verdade. Depois você começa a tomar sem nada, quando você coloca. E daí pior, assim, pior, né? Eu vou falar isso, daí vai ter alguém aqui que eu vou encontrar e já vai estar o café adoçado. Que a pessoa vai te servir o café e já está com aquele açúcar que parece que está melado, né? Você toma um golinho assim só para Então, disfarçar. aí esses 10 dias mesmo que eu fazia, era para isso, era só para a pessoa se acostumar com menos açúcar. Então, ela depois dos 10 dias, ela podia voltar a consumir açúcar. Não é que ia ficar proibida, né? Mas nesses 10 dias era proibido, qualquer coisa com açúcar. Mas depois ela podia voltar a consumir. Mas o paladar dela já ia estar diferente. Então, ela já não ia mais conseguir consumir tanto açúcar como ela consumia antes. Uma Mas, boa continuando. estratégia. É, E os alimentos anti-inflamatórios? Quais são esses alimentos anti-inflamatórios aí? Eu vi que você já falou da dieta mediterrânea, quer dizer, já deu a dica aí, né? então, Só tinha a café Delusa adoçado, é sofreu. isso aí. A gente vai, o pessoal, eu aceito cafezinho e meu café doce já. E com açúcar ainda. Então, existem algumas dietas, a mais estudada, a mais falada, né? A dieta do Mediterrâneo. Tem a dieta nórdica também, a tradicional chinesa, japonesa, que também tem sido estudada, né? Em relação até a ser anti-inflamatória. Então, o que, que elas têm em comum nessas dietas? Peixes, eles consomem bastante peixes e pouca carne vermelha e carne processada, nada, né? E consome muitas frutas, verduras, alimentos, principalmente a alimentação nórdica, principalmente essas frutas, verduras, que são do local mesmo, né? Eles não importam não. Eles são alimentos locais e da safra também. É, também na Mediterrânea consome muito azeite. Aí essas outras, às vezes eles consomem também canola, acho que a nórdica consome bastante canola. Então, sempre ser ou azeite ou óleo de canola. Grãos integrais, então, né, o arroz integral, o trigo é integral, né, os grãos integrais, castanhas também, nozes. Então, eles consomem muito desses alimentos. Mas uma coisa importante é que além disso, também
os temperos que a gente utiliza, as ervas. Quando a gente fala assim, diminui o sal, coloca alecrim, coloca, né? Quando a gente fala para colocar especiarias, ervas, temperos naturais, é porque esses temperos, eles também têm substâncias que são anti-inflamatórias, que vão agir, porque eu tinha falado, né, que na inflamação tem essa produção de substâncias que vão agir em todo o organismo, né, causando essa inflamação no corpo todo. Então, essas substâncias, elas vão agir para diminuir ou diminui a produção dessas substâncias que são pró-inflamatórias, que causam inflamação, ou estimulam a produção de outras substâncias que são anti-inflamatórias. Então, elas vão agir dessa forma. Então, você tinha falado, eu tinha falado, né, do peixe. O peixe, por exemplo, ele tem bastante ômega 3, que é anti-inflamatório também, que é ótimo para nesse processo de inflamação. E a gente consome muito pouco peixe, né, no Brasil. Hoje eu acho que a maior forma de consumir ômega 3 é através das cápsulas, né? Hoje o pessoal tem buscado muita suplementação de ômega 3, né? E daí tem várias oportunidades, tem uma variação grande de fontes de ômega 3, né? É lógico que na alimentação, tudo que a gente conseguir extrair da alimentação é melhor, né? Acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui falar, né? Todo mundo sabe aqui que eu trabalho na Folhas, né? E que eu fui falar dos nossos suplementos e tal. E daí eu tava um grupo lá, tinha umas 5, 6 nutricionistas, né? E eu falei assim, olha, eu sei que se o seu paciente se alimentar direito, ele não precisa de nada disso que eu tô te oferecendo aqui, né? Mas como a gente sabe que não consegue, né? Então eu vou apresentar alguns aqui. E um deles era o óleo de crio, né? Que ele é um ômega 3 diferente aí, né? Porque hoje o óleo de peixe, a gente tem algumas variações, então a principal delas, o óleo de peixe mais tradicional é o triglicerídeo, né? Que é um glicerol com ômega 3, que ele precisa ser quebrado para ser absorvido pelo organismo. Daí depois, hoje você já tem no mercado aí umas opções de ômega 3 que são concentrado. E daí esse concentrado, o que o cara faz, né? Esse glicerol é uma molécula grande, ele tira esse glicerol e coloca um éster aqui, que é uma molécula menor, e com isso ele consegue concentrar. Só que daí a absorção é menor, né? Então você sai do natural, que seria o óleo de peixe tradicional, triglicerídeo, e vai para um concentrado que é artificial isso, né? E a sua absorção é 50%. Tem alguns estudos aí que falam que chega a 50% menos do que o triglicerídeo comum. Então, quer dizer, daí você paga mais para ter mais ômega 3 e tal, mais DH, mais EPA e a absorção é até menor do que se você tomasse o óleo de peixe comum, né? E o crio é difícil, né? Você não vai comer crio por aí, mas o óleo de crio ele está num fosfolipídio. E daí esse fosfolipídio ele aumenta, e é uma fosfatidilcolina, né? Então ele aumenta a biodisponibilidade do ômega 3, tem uma absorção maior desse ômega 3. E como tem a fosfatidilcolina, né? Hoje o pessoal está muito preocupado com esse negócio de memória, cognição, não sei o que. A fosfatidilcolina também melhora a cognição, então acaba tendo resultados melhores, assim, pelo menos mais perceptíveis de relação a foco, concentração, memória, do que o óleo de peixe comum. E a biodisponibilidade é muito maior, né? Mas eu comecei a falar, eu te cortei, Não, comecei a falar aí eu até estava lembrando, porque eu recebi, né, um potinho de ômega 3, né, da crila, né, do óleo de krill, e que eu até falei com você, né, que eu estava dando para o meu filho e para minha filha. Meu filho, porque odeia peixe, não suporta nem o cheiro do peixe. E eu como bastante peixe. Eu como assim, umas 3 vezes por semana, eu como peixe. Aí, mas meu filho não gosta nem do cheiro. E minha filha, ela não é vegetariana completamente, mas ela raramente come qualquer tipo de carne, peixe, né? Qualquer tipo de, assim, né? Ela evita bastante. É muito raro ela consumir. Então, aí eu estou dando para eles dois, né? Porque no caso deles, realmente o consumo deles de ômega 3 eu não calculei, né? baixo. Mas deve estar baixo, pelo que eles, né, eles quase não comem peixe.
aqui em casa mesmo é raro ter peixe aqui. Eu acho que no máximo uma vez por semana que tem peixe, né? É difícil aqui, né? Uhum. Mas fora o peixe, né, que tem um ômega 3, a questão dos temperos, né, interessante, né, porque além de da comida ficar mais gostosa, ainda vai potencializar mais o efeito antioxidante, né? O Isso. anti-inflamatório, né? Então, É, a gente aprende muito, né? Quando o paciente está com hipertensão, você fazer um temperinho, né? Uma mistura ali de ervas, né? Para usar no lugar do sal, né? Quer dizer, além de diminuir a quantidade de sódio aí, que daí vai a discussão se às vezes é necessário ou não, porque o pessoal escuta, ah, não, sódio faz mal, daí pô, não pode nada com sódio, né? Acabou o sódio da vida do cara. Daí quando vai ver, ou eu coloco, lembra. coloco tempero em tudo. Uma amiga minha, de infância, ela foi me visitar lá na Bahia, e aí a gente faz pipoca e coloca o açafrão da terra, a cúrcuma, né, na pipoca. E ela achou uma delícia. Aí depois até ela fez, né? Quando ela voltou para o Rio, ela fez, e aí ela mandou foto para mim, né? Postou a pipoca que eu aprendi na Bahia. Mas é porque tudo eu coloco tempero. E a cúrcuma, Aí aproveitando a cúrcuma também tem propriedades anti-inflamatórias, né? também, sim. Todos esses temperinhos, né? Eles são muito bons para como anti-inflamatórios. A cúrcuma, alecrim. Sim, então, aqui em Goiás as pessoas costumam colocar bastante cúrcuma, né? Em arroz, eu ouvi dizer, pelo menos, né? Arroz, no frango, não é isso? Não conta Que para ninguém, eles colocam? não conta para ninguém, mas o pessoal gosta muito de pequi aqui, viu? Ah, Não pode falar mal do sim, pequi, senão batem na gente pela live aqui. mas eu como tudo. Eu como piqui, eu como gueroba, né? Gueroba, eu como tudo. Então, a cúrcuma ela é ótima também, porque ela também age nesses, né, esses processos, nessas reações químicas, então vai lá agir também para diminuir a inflamação do organismo. Então, se eu né, desconfio que eu esteja com um processo inflamatório, né, se eu estou com obesidade, eu tenho diabetes, qualquer pessoa, porque, por exemplo, eu não tenho diabetes, não tenho obesidade, mas eu consumo essas coisas, né? Já prevenindo, né? Mas, então, se você tem essa preocupação em relação à inflamação, usar esses temperos, usar a cúrcuma, usar vários temperos, canela, cravo, alho, tudo O isso é ótimo alecrim, você também. mencionou o alecrim também tem função anti-inflamatória? Eu não sabia do alecrim. Tem também, eu até esqueci de falar que no meu estudo, a gente está vendo, né, a relação entre o índice inflamatório da dieta, porque essa questão da inflamação hoje em dia tem sido bastante estudada, né, como a alimentação pode influenciar nesse processo inflamatório, e foi desenvolvido o índice inflamatório da dieta. É um cálculo, mas não é um cálculo fácil que dá para a gente fazer ali, estou atendendo o paciente e calcular na hora o índice inflamatório, não, sabe? Coisa bem complicada, a gente usa em pesquisa só atualmente. Então, o índice inflamatório da dieta, ele avalia esse potencial que a dieta do indivíduo tem de ser mais pró-inflamatória ou anti-inflamatória. Então, o alecrim é um dos alimentos que entra, o alecrim, o cravo, ele entra também para a gente calcular a cúrcuma, para a gente calcular para ver como é que está a questão da inflamação da dieta daquele indivíduo. E aí, muitos estudos mostram assim que dependendo, né, se a pessoa tem uma dieta mais pró-inflamatória, esse índice ele está mais alto, quer dizer, é mais pró-inflamatório, também os marcadores inflamatórios, que são pró-inflamatórios, estão mais altos. Então, quanto mais a dieta causa mais inflamação, a gente consegue perceber isso através dos marcadores, né, no sangue da pessoa, né, analisando, consegue perceber também esse processo inflamatório. E se a dieta é mais anti-inflamatória, a pessoa tem menos desses pró-inflamatórios e mais os marcadores anti-inflamatórios. Então, o segredo é comer gostoso, bem temperada a comida. Daí você já É, turbinou isso isso.
Isso mesmo. O seu anti-inflamatório. Muito bom. E as frutas, as verduras também, né? Que a gente também assim, falou superficialmente, né? Assim, se estuda muito, por exemplo, uva, amora, né, tem coisas, né, que são mais estudadas, mas eu falo assim, qualquer fruta, qualquer verdura, o que tem na região, igual aquela dieta nórdica, né, que é mais o que eles encontram na região deles, então não adianta eu querer seguir, por exemplo, a dieta nórdica e querer comer o alimento que tem para eles lá, que não é o mesmo nosso. Então, aqui o que eu acho com mais frequência é banana, então é banana que eu vou comer, né? É, quer dizer, se a dieta do vizinho, do seu amiguinho, já não é a perfeita para você, imagina a dieta lá do norueguês, Do né? vizinho do outro lado Do do mundo. mundo. Não, vou seguir a dieta japonesa. Pô, vai ser difícil, né? Hoje mesmo eu estava escutando, estava vendo um vídeo sobre a dieta daquele ator, o The Rock, sabe quem é? O Dwayne Johnson, um grandão, Aham, né? Super simpático aham. e tal, né? Daí o cara tava falando assim, não, ele come bacalhau todo dia. Pô, se aqui no Brasil você for comer bacalhau todo dia, vai ser a dieta mais cara do mundo, né? Então a gente tem que Aham. ajustar É porque, para a nossa realidade, é né? por- porque não é necessário, né? Porque, assim, às vezes a pessoa fala assim, mas comer saudável é caro, né? Eu falo, mas mais caro é você ficar doente, sofrendo, né? Ter que comprar remédio, que é muito mais caro. Então, assim, se fosse necessário o bacalhau, né? Vamos supor, né? Tá, tudo bem, então vamos fazer um sacrifício para comer bacalhau. Mas não é necessário, né? Que a gente coma bacalhau, né? Então vamos comer os peixes daqui, né? Dos É rios de Goiás, gostoso. não sei. É gostoso, né? Se pintar, eu vou comer com alegria, mas não precisa comer todo dia, né? Isso é. Então não é necessário. Roseli, muito obrigado, né? A gente está dentro do nosso tempo aqui. Eu vou terminar a nossa live criando um cupom aqui para o site Folha. Deixa eu até anotar aqui para quem estiver aqui. Esse cupom só serve para até amanhã. Então é só para quem assistiu a live, né? Então é no site folhas.com.br. Vou criar um cupom que vai dar desconto aí para o cara comprar. O desconto é só para hoje, só para quem viu a live, hein? É de 30%. Pode comprar qualquer produto, Ó, inclusive o óleo de crio, o óleo de peixe que a gente falou aí, hein? Agora você precisa me dar o nome desse cupom. Como é que a gente vai ter que ser uma palavra-chave aqui para refletir a nossa live e o pessoal vai entrar lá no site, bota as coisas no carrinho e no final eles colocam esse cupom e tem esse descontão lá. Vamos lá, estou aqui com os dedinhos aqui para digitar a palavra-chave. você acha que inflamação é muito grande? Não, pode ser. Eu pensei, sabe o quê? Não, eu pensei, bomba. Porque na hora que eu penso do adipócito que rompeu a membrana, eu penso numa bomba, e a inflamação eu penso numa bomba. O que você O acha, bomba, bomba? bomba os caras vão achar que é aqueles negócios para ganhar massa muscular. Ah, Né? é, Vou colocar inflamação aqui para não. certo. Inflamacão, hein? Sem acento, sem nada, para ninguém errar, hein? Inflamacão. Calma aí. Live com doutora Roseli. E tá valendo. Se quiser, já pode. Quer dizer, não tá valendo ainda não, tá salvando. Pronto. Então, tá valendo já, hein? Quem quiser pode ir lá, se divertir, comprar o seu Krila, o ômega 3 ou o que for necessário. Doutora Roseli, muito obrigado pelo seu tempo. À noite, assim, eu sei que é difícil, né? Você tem 2 filhos aí, tem que largar eles para se dedicar aqui a falar um pouquinho da nutrição. E muito obrigado por trazer esse conhecimento todo e espero que tenha ajudado algumas pessoas. Como eu disse, a live vai ficar gravada tanto no meu Instagram aqui como no site. O site está lá no meu perfil, é o fcassino.com. Ele funciona .com.br também, mas é mais chique falar .com, que fica mais curtinho. fcassino.com. Essa live vai ficar gravada, eu vou colocar amanhã só, né? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, doutora Roseli. Muito obrigada também. Foi um prazer estar aqui. Ah, Eu gosto muito de. e se o pessoal quiser te encontrar,
quiser se consultar com você, você está atendendo, não está atendendo? Você está se dedicando hoje 100% para o mestrado? Como é que está a sua agenda? Eu estou me dedicando mais ao mestrado, né? Tanto que as pessoas que me acompanhavam antes, né, que perceberam que eu parei de postar, né, no Instagram, não tenho postado muito, os grupos que eu fazia, né, não fiz mais, mas quando alguém me procura, né, assim, eu não costumo assim, rejeitar, não. Se a pessoa me procura, eu atendo. Eu só não fico fazendo propaganda, buscando pacientes, né? Mas quando alguém me procura, eu atendo. Aí o meu Instagram é @roseli.nutricionista. Roseli com ali, igual o Rejane escreveu, Roseli desse jeito aí. Com I no final, sem Y. Roseli.nutricionista. É o meu perfil do Instagram. Aí se alguém quiser ir lá, mandar um direct para mim, se quiser o meu WhatsApp também, não sei se Não, eu daí mando. está lá no seu Instagram e deve ter os seus dados lá, né? Para eles entrarem em contato, né? Eu acho mais fácil. Sim, aham. E pode mandar o direct também para mim, aí eu respondo. Muito obrigada, Obrigadão. Fernando. Ó, o Maílson aí. Tudo bem? Chegou atrasado, mas você pode ver a live, vai ficar gravada, hein? Você pode ver ela desde o início aí. Tá bom? Um abração. Obrigado, pessoal. E eu Valeu. gostaria de te agradecer, Fernando, que tem pessoas que toda vez que eu faço live está sempre presente, né, acompanhando. Então, agradecer essas pessoas também que sempre me acompanham também e os seus convidados também que entraram na live, a professora Derusa, todo mundo que participou, muito obrigada. Obrigadão, pessoal. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau.